Fala, turma! Professor Rafael Araújo, vamos lá. Estamos na nossa série de questões da Banca Sebrasp. Sem perder tempo, vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: uma questão relacionada à parte de intranet, que diz: o que caracteriza a intranet é a privacidade de dados, uma vez que é acessível somente por meio de senha, e todo o seu conteúdo é armazenado de forma criptografada. E aí, certo ou errado? Primeiro vamos fazer uma revisão rápida do que vem a ser intranet. A intranet, ela é uma rede privada, restrita aos membros de uma organização. Quem são esses membros da organização? Aí na prova ele pode usar o termo funcionário, ele pode usar o termo colaborador, ele pode usar o termo empregado. Entenda, intranet é uma rede privada restrita aos membros da organização. Quem são esses membros? O funcionário, o empregado, o colaborador. A intranet tem como característica exigir autenticação. O que é exigir autenticação? Exigir autenticação significa dizer que as pessoas que vão acessar essa rede precisam comprovar a sua identidade. Existem várias formas disso. A mais utilizada é a comprovação por meio de nome de usuário e senha. Então, você tem que passar por um processo de autenticação para que você possa ter acesso à intranet. Logo, apenas pessoas cadastradas, autorizadas, terão acesso à intranet, que tem como característica usar serviços que a gente já está acostumado a usar na internet. Então, dentro da intranet, você tem acesso a páginas de intranet, você tem acesso a serviços de e-mail, a serviços de transferência de arquivos, compartilhamento de arquivos, você tem acesso a recursos de troca de mensagens, enfim, aqueles serviços que a gente já está acostumado a usar na internet, nós também podemos usar na intranet. Só que a intranet é uma rede privada, beleza? Questão importante: os dados que estão mantidos dentro da intranet, dentro dessa rede, eles estarão sempre criptografados? Não necessariamente. É aí onde, voltando para a nossa questão, é aí que a gente vai notar aqui um problema. O que caracteriza a intranet é a privacidade de dados, uma vez que é acessível somente por meio de senha. E aí, olha aqui o problema, ó. E todo o seu conteúdo é armazenado de forma criptografada. Eu posso ter conteúdos criptografados armazenados na intranet, mas não significa dizer que todo o seu conteúdo seja armazenado de forma criptografada, ou seja, gabarito oficial dessa questão, o item está errado. Vamos avançar. Próxima questão. O uso de uma VPN é indicado para garantir confidencialidade e integridade na transmissão dos dados, quando o meio de comunicação é considerado inseguro. Bom, primeira coisa que você precisa para resolver de forma consciente essa questão. Primeiro, é entender o que é uma VPN. Vamos revisar o que é uma VPN. Vamos supor que uma empresa tenha matriz numa cidade, filial em outra. Eu posso conectar a matriz e a filial por um link dedicado, privado? Pode. Caríssimo fazer isso. Portanto, isso não é muito comum, mas é perfeitamente possível que a matriz de uma empresa se conecte à filial por um meio privado que não esteja conectada à internet. Mas isso é muito caro.
não é o que normalmente acontece. O que normalmente acontece é você conectar esses dois pontos através de uma rede pública por conta do custo. E essa rede pública é a internet. Só que tem um problema. A internet não é um meio seguro. A internet não é um meio seguro. E aí é onde entra a ideia de uma VPN. Primeiro, antes de continuar, eu queria anotar aqui algumas características sobre VPN. Eu volto já para lá. Eu quero anotar 3 características relacionadas ao uso de VPN. A primeira característica é o fato dela fazer uso de uma rede pública. O que seria fazer uso de uma rede pública? Nós vamos usar a infraestrutura da internet. Infraestrutura essa que já está pronta. Segunda característica, nós vamos fazer uso de tunelamento. Vamos já entender isso aqui. E a terceira característica é que nós vamos fazer uso de criptografia. Então, quando você juntar essas 3 características, uso de rede pública, uso de tunelamento, uso de criptografia, isso forma a ideia de uma VPN. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Então, olha a ideia aqui. Nós vamos interligar matriz a filial e vamos usar para isso a internet. Ok? Aí, o que eu quero que você entenda? Aqui, vamos supor que aqui seja a matriz e aqui a filial. Na matriz, vai existir aqui um servidor VPN. Um servidor. E aqui na filial vai existir um cliente VPN, ou seja, uma máquina está ali para servir e a outra máquina está para fazer requisições. Então, existe o servidor e o cliente. O servidor vai estar, nesse caso ali, na matriz. Através de softwares VPN, e por isso da ideia de cliente-servidor, através de um software, nós vamos criar o que nós chamamos de tunelamento. Através de um software, será construído um túnel lógico entre esses dois pontos, fazendo com que tudo que transite de um lado para o outro transite de forma criptografada. Isso é VPN. Nós estamos fazendo uso de uma rede pública, nós estamos fazendo uso de tunelamento e estamos fazendo uso de criptografia. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é que essa conexão seja barata e segura. E olha que interessante, nós estamos utilizando uma rede que não é segura, que é a internet, e mesmo usando uma rede que não é segura, nós vamos conseguir ter segurança, porque nós vamos estar utilizando, em cima de uma rede pública, o tunelamento, a criptografia. Então, isso aqui é barato e é seguro. Vamos voltar para a nossa questão. O uso de uma VPN é indicado para garantir a confidencialidade, ou seja, apenas pessoas autorizadas vão ter acesso. E garantir a integridade, ou seja, que aquele conteúdo não foi alterado ao longo desse caminho. Então, é indicado para garantir confidencialidade e integridade na transmissão dos dados por meio de uma rede de comunicação que é considerada insegura. Ou seja, essa VPN é indicada nesse cenário para transmitir dados por meio de um meio de comunicação que não é considerado seguro, né? Que aqui ele diz, por meio de uma comunicação
É quando o meio de comunicação é considerado inseguro. Ou seja, eu vou usar uma rede que não é segura, mas eu vou conseguir ter segurança com base nisso. Por quê? Porque eu vou usar tunelamento, vou usar criptografia. A VPN é indicada para garantir confidencialidade e integridade? Sim. Gabarito oficial, o item está correto. Ele é altamente indicado porque ele é barato e ele vai ser usado em uma conexão, num meio de comunicação que é inseguro, mas graças ao uso da VPN ele vai oferecer segurança. Então, gabarito correto. Vamos para a próxima. O conceito de intranet indica a utilização por parte de uma organização de recursos da internet em suas aplicações, substituindo a rede local. E aí, certo ou errado? Pessoal, a intranet ela é montada na própria rede interna da empresa. Então, a intranet ela se utiliza de uma rede interna da empresa, uma rede privada, para que ela possa ser construída, para que os servidores de intranet sejam hospedados. Então, dizer que a intranet ela tem o objetivo de substituir a rede local, substituindo, né? Ele deu a ideia de que a intranet vai substituir a rede local. Na verdade, ela será construída, né, dentro dessa rede interna da empresa. Portanto, gabarito oficial, o item está errado. Vamos para a próxima. A intranet e a internet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação. Está aí uma prova de escrivão de Polícia Federal, concurso de 2018. Aqui, vamos lá. A internet é uma rede pública. A intranet ela é privada, mas independentemente de ser pública ou privada, elas são baseadas no mesmo conjunto de protocolos. A família de protocolos TCP/IP. Então, não interessa se eu estou na intranet ou na internet. Eu vou utilizar protocolos da família TCP/IP. Então, essa história que, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes, está errado. Vou dar um exemplo. Eu posso transferir uma página de internet por meio do HTTPS. HTTPS esse que pode ser usado para transferir uma página de intranet. Os protocolos são os mesmos, fazem parte da família TCP/IP. Não pode nem sonhar mais errar questões dessa forma. Então, o item está errado. Vamos seguindo. Próxima, que diz assim: é correto conceituar intranet como uma rede de informações internas de uma organização, que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, os usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Então, vamos lá. Vou conceituar intranet como sendo uma rede de informações internas que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, que poderia aparecer como para os seus funcionários, para os seus empregados, e que são pessoas devidamente autorizadas. Por quê? Porque a intranet, ela requer, deixa eu só apagar aqui, ó. A intranet, ela requer, vamos colocar assim, requer
autenticação. Se ela requer autenticação, significa dizer que há uma verificação de identidade de quem vai acessar. Então, são usuários devidamente cadastrados e autorizados a terem acesso a essa intranet. E tudo isso com o objetivo de compartilhar dados e informações apenas para os colaboradores, empregados, funcionários. Se você falar cliente, está errado. Cliente, conceitualmente, não acessa intranet. Ah, eu sou um fornecedor. Conceitualmente, fornecedor não usa intranet. Quem usa é colaborador, funcionário, empregado. Portanto, gabarito oficial, o item está correto. Vamos para a próxima. As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores por meio de VPNs, que é a rede privada virtual. Ora, se uma empresa quer abrir sua rede interna, uma parte da sua rede privada, para ser acessada por clientes, e se a empresa quer abrir sua rede privada para que parte dos dados sejam acessados por fornecedores, isso não é intranet. Aqui entra o conceito de extranet. A extranet, na verdade, ela é uma extensão da intranet. A extranet, ela é uma parte da intranet que é aberta para pessoas que estão fora da organização. Aí é onde entram os clientes, aí é onde entram os fornecedores. Poderia, se aqui fosse extranet, esse acesso poderia ser feito por VPN? Perfeitamente. Seria barato, seria seguro, e se esse acesso fosse feito via VPN, estaríamos aqui utilizando o quê? Internet, já que a VPN utiliza uma rede pública. Portanto, gabarito oficial dessa questão, o gabarito, o item está errado. Vamos avançar. Próxima questão, que diz, já uma questão, 2023, né? Data prévia. A principal diferença entre uma intranet e uma extranet é que a primeira é uma rede de uso restrito, enquanto a segunda é uma rede de uso público. Está errado. As duas são de acesso restrito. Nenhuma dessas duas aqui é de acesso público. Tanto a intranet quanto a extranet são redes privadas. A diferença são as pessoas que vão ter acesso a essa rede privada. Por que eu digo que a diferença são as pessoas? A intranet voltada para funcionários, a extranet voltada para clientes, para fornecedores, mas as duas são de uso restrito. Gabarito oficial, o item está errado. Próxima questão. Agora, uma questão de oficial de chancelaria, 2023, que diz o seguinte, uma rede privada virtual, VPN, caracteriza-se por permitir ao usuário. Deixa eu só fazer o seguinte, até para entender melhor. Eu usei aqui como exemplo, usar a VPN para conectar, por exemplo, uma matriz a uma filial. Isso é um uso para a VPN. Não quer dizer que a VPN seja usada apenas para isso. Quer um exemplo? Você pode utilizar a VPN para outras finalidades. Vou dar um exemplo. Quando você acessa a internet,
O seu provedor fornece ao seu dispositivo um endereço IP, para que ele possa ser localizado na rede. Entenda que com esse endereço IP, a gente consegue saber em que região você se encontra naquele momento. Então, às vezes acontece, talvez você já tenha passado por isso, às vezes você está querendo assistir uma série da Netflix que já foi lançada, mas ela foi lançada só nos Estados Unidos. Ela não foi lançada ainda no Brasil. Aí quando você tenta acessar, você não consegue, porque para a nossa região, aquele conteúdo ainda não está disponível. Ele está disponível nos Estados Unidos, mas ele não está disponível no Brasil. Outra coisa, quando você vai fazer uma viagem internacional, por exemplo, se você não sabe, quando você vai fazer pesquisas sobre valores de hospedagem, pesquisas de preços de passagens, exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos e vai ter que viajar dentro dos Estados Unidos, né? Vai sair de uma cidade para outra. Ou então você está querendo buscar ali uma hospedagem. Você sabia que se você estiver usando um computador nos Estados Unidos, você pode ter acesso, por exemplo, a preços promocionais, pegar lá uma promoção específica, porque você está dentro daquela região. Então, onde é que eu quero chegar? Você está aqui no Brasil, mas aí você está querendo assistir um filme que não está disponível na nossa região. Ou você está querendo procurar promoções para hospedagem, passagens aéreas, enfim, sabe o que você pode fazer? Você pode contratar servidores VPNs. Existem empresas que criam servidores VPN e oferecem esse serviço para qualquer usuário. Alguns desses servidores são pagos, outros servidores são gratuitos. Só tem que tomar cuidado se pegar um serviço desse gratuito, você tem que confiar na empresa que está oferecendo esse serviço. Então, o ideal é você buscar um serviço pago que vai te dar uma segurança maior. Vamos lá, vamos supor que você fez lá uma assinatura de um servidor VPN. E esse servidor VPN, ele está nos Estados Unidos. Na hora que você se conectar a esse servidor VPN, você entra numa rede privada virtual. É como se o seu computador fosse virtualmente transportado da sua casa para dentro de uma rede que está nos Estados Unidos. Então, a VPN cria uma rede privada virtual. Ela tira o seu computador da sua casa e transporta para uma rede que está lá nos Estados Unidos. Sabe o que isso significa? Você vai passar a navegar na internet com um endereço IP lá da rede que você está acessando, a rede VPN. Então, o endereço IP o verdadeiro endereço IP do seu computador, ele é alterado, ou seja, você continua tendo aquele endereço IP, mas na internet você está navegando através da rede da VPN. Então, para os computadores que estão na internet, você está usando um outro endereço IP. Você está em uma outra região. Então, você vai conseguir, por exemplo, buscar por passagens aéreas, hospedagens, porque você, tentando achar preços promocionais, você está em outra região. Aquela série da Netflix, aquele filme que não estava disponível no Brasil, passa a estar disponível. Beleza? Então, é isso que a gente tinha que entender para, nesse caso aqui, para que você entenda aqui o que a banca Sebrasp está cobrando nessa questão. Então, vamos lá. Diz assim: uma rede privada virtual caracteriza-se por permitir ao usuário a restringir o tráfego da internet para uma rede privada, de modo que ele possa ou não acessar determinados sites na internet. Esse não é o objetivo, não é restringir o tráfego da internet para dentro de uma rede privada. Está errado. B. Ocultar seu endereço IP, bem como enviar e receber informações online que só podem ser vistas por ele e seu provedor VPN. Está aqui a resposta da questão. Aquele seu endereço IP verdadeiro você vai ocultar, porque na internet você vai estar usando o endereço IP fornecido pela VPN.
Então, só você vai ter acesso a esse conteúdo e o seu provedor VPN, que é o que vai fornecer o servidor VPN. Por isso, você tem que confiar no serviço que você está contratando. Como eu disse, existe servidor VPN gratuito, só que você tem que confiar nesse serviço, porque esse provedor VPN, ele tem acesso a todas as suas informações. Por isso, você tem que ser criterioso quando você for contratar esse serviço. Então, a resposta aí é a letra B. Olha a letra C, que caracteriza-se VPN por permitir ao usuário criptografar os dados trafegados entre seu dispositivo e seu provedor de internet, desde que esse dispositivo não seja um smartphone, que é incompatível com a VPN. O smartphone também é compatível com VPN. Você pode instalar softwares VPNs no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador desktop. Então, não essa história de não ser compatível com o smartphone está errado. Letra D. Monitorar o tráfego de entrada e saída da rede, autorizando ou bloqueando tráfegos específicos. Quem vai monitorar tráfego de entrada e saída é o firewall. O firewall é que tem essa função, né, de filtrar, monitorar o tráfego de entrada e saída, autorizando ou bloqueando tráfegos específicos. Não é VPN, está errado. Não é a letra D. E a letra E, utilizar a VPN como um software antivírus, ou seja, ele está dando a entender que a VPN irá atuar como um software antivírus. VPN não vai atuar como antivírus. Então, resposta da nossa questão fica mesmo a alternativa letra B de bola. Vamos avançar. Próxima questão. Questão 2023, MPE. Diz assim: a rede de comunicação que é sobreposta às redes públicas, mas apresenta a maioria das propriedades das redes privadas, é conhecida pela sigla. Olha que enunciado interessante. Uma rede de comunicação sobreposta às redes públicas, mas que apresenta a maioria das propriedades das redes privadas. É conhecida pela sigla VPN, alternativa letra A. Beleza? E para finalizar, para fechar esse bloco, temos a seguinte questão. As tecnologias de VPN implementam acesso remoto por meio de um túnel lógico seguro estabelecido sobre uma rede pública como a internet. Perfeito, correto. Você vai usar uma rede pública, que é a internet, fazendo uso de tunelamento. E por que é seguro? Além do tunelamento, você ainda faz uso de criptografia, ou seja, gabarito oficial dessa questão, o item está correto. Com isso, fechamos mais um bloco da nossa série de questões da Banca Sebrasp. Tamo junto! Fala, turma! Professor Rafael Araújo, vamos lá, estamos na nossa série de questões de informática da Banca Sebrasp. Sem perder tempo, vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: é uma questão sobre a parte dos navegadores. Olha o que a Banca Sebrasp está cobrando aqui, ó. O recurso de leitura avançada do Microsoft Edge, acionado pela tecla de atalho F9, ou por meio de clique em ícone próprio na barra de endereço, remove anúncios e elementos estranhos do artigo acessado
e reformata o texto e os gráficos, com a finalidade de facilitar a leitura da página. E aí, você marca certo ou errado? Olha que questão interessante. Você já utilizou essa tecla de atalho F9 do Microsoft Edge? A questão está dizendo que o F9 aciona um recurso de leitura avançada, que pode ser acionado ou pelo F9 ou por um ícone próprio na barra de endereço. E ele vai remover anúncios e elementos estranhos do artigo, reformatando o texto e os gráficos. Vamos ver se isso está certo ou errado. Observe, aqui é um print de uma página. O que a gente percebe é que quando você entra no seu navegador e entra nessa página, você observa que aqui, por exemplo, você já tem um anúncio bem grande desviando, vamos dizer, a sua atenção na leitura daquele conteúdo. O que foi criado para isso? Olha que detalhe interessante. Na barra de endereço vai aparecer um ícone aqui, ó. Depois dê um zoom aí se estiver pequeno. Vai aparecer um ícone chamado leitura avançada, que tem como tecla de atalho o F9. Então, se você clicar nesse ícone que está presente na barra de endereços do Microsoft Edge, isso aqui é o Microsoft Edge, ou você vai por meio de um ícone que aparece na barra de endereço, ou você aperta a tecla F9. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar em uma leitura avançada. E ao entrar nessa leitura avançada, olha o que vai acontecer. Ele vai reformatar o seu texto. E aí você vai perceber com isso que aqueles anúncios foram retirados da tela. Então isso aí é muito interessante. Por isso que ele chama de leitura avançada da página, porque ele tira distrações que estão aparecendo na tela. Ele tira esses anúncios. Então isso aqui é muito interessante. Inclusive, quando você entra nessa leitura avançada, aqui você vai poder acessar o ler em voz alta. Você pode usar recursos do navegador para ler o conteúdo na tela. Você pode entrar numa parte de preferências de texto, de preferências de leitura. Então, essa parte de ler em voz alta, preferências de texto e preferências de leitura são recursos do leitura avançada. Inclusive, até capturei aqui, nesse caso aqui, para a gente ter uma ideia, né? Então, são recursos que o leitura avançada oferece. Agora, se você me perguntar, esse recurso de leitura avançada, apertando F9, ele só vale para o Microsoft Edge? Não, ele vale também para outros navegadores. Por exemplo, estou aqui no Firefox. Olha aqui, isso aqui é o Firefox. Olha aqui o ícone. O ícone vai mudar, mas ele continua tendo um ícone. E o Firefox também continua utilizando como tecla de atalho o F9. Então você tanto pode fazer uso disso no Edge, como pode fazer uso disso no Firefox com a mesma tecla de atalho, a tecla F9. E aí, eu queria mostrar que agora o Google Chrome, o Google Chrome agora ganhou também esse recurso, porque até pouco tempo
ele não tinha esse recurso, tanto que ele está aqui aparecendo aqui, ó. Você agora, no caso do Google Chrome, você clica com o botão direito do mouse, dentro da página, você clica com o botão direito, ele abre um menu. Aí nesse menu tem aqui, ó, abrir o modo de leitura, e olha aqui, ó, a informação que está aparecendo aqui, esse recurso é um recurso novo. Ele só está presente agora nas versões mais novas do Google Chrome. E tem uma outra diferença. Vamos comparar, por exemplo, vamos voltar aqui para o Edge. O Edge é assim, você está vendo aqui uma página que tem propagandas, aí os anúncios. Quando você entra na leitura avançada, ele simplesmente tira os anúncios, reformata a página e ela fica sendo exibida, vamos dizer, em tela, vamos dizer, normal. O Google Chrome, ele tem uma diferença. Para você acionar, você clica com o botão direito dentro da página, clica com o botão direito e manda abrir o modo de leitura. Mas olha o que o Google Chrome faz. Na parte principal da tela, a página continua aberta, inclusive exibindo os anúncios. Mas aqui um painel lateral é exibido, ó. Olha esse painel lateral aqui, ó, que por sinal você pode ajustar aqui para ele ocupar mais espaço. Mas aqui você observa que a ideia do Google Chrome é que você, caso queira, você consegue visualizar as duas maneiras numa tela só, com o anúncio de um lado e o modo de leitura habilitado nesse outro painel aí do lado direito. E aí você ajusta a largura, né, que esse painel vai ocupar aí na tela. Então, o modo de leitura agora também está disponível no Google Chrome, de um jeito um pouco diferente, mas ele também está disponível, mas ele não tem tecla de atalho ainda. O F9 só vai valer como tecla de atalho para entrar no modo de leitura avançada só no Firefox e no Edge. O Google Chrome não está ainda, essa tecla F9 não funciona com esse objetivo. Então vamos voltar para a nossa questão. O recurso de leitura avançada do Microsoft Edge, acionado pela tecla de atalho F9 ou por meio de um clique em ícone próprio na barra de endereço, remove anúncios e elementos estranhos do artigo acessado e reformata o texto e gráficos com a finalidade de facilitar a leitura da página gabarito oficial. O item está correto. Vamos avançar. Próxima questão, que diz: o Microsoft Edge, em sua versão mais atual, disponibiliza recurso que faz a leitura do texto de uma página da web em voz alta. Temos ou não esse recurso? Temos. Inclusive, você pode acionar esse recurso também por um ícone próprio, ó. Aparece aqui na barra de endereços do Microsoft Edge, aparece um ícone, que é o ler em voz alta, que também, se você entrar naquela leitura avançada, ele também vai aparecer lá dentro. Olha a tecla de atalho para o ler em voz alta no Edge. Ctrl mais Shift mais U. Grave essa tecla, ó. Ctrl mais Shift mais U, você aciona o ler em voz alta. Logo, e aí também tem um outro caminho, ó. Aqui vai mostrar o seguinte: você estando aqui com o Edge aberto, você pode clicar, ó, nesses três pontinhos aqui, que é um menu. Aí você entra no menu, entrando no menu você vai em mais ferramentas e aparece aqui, ó, ler em voz alta. Ctrl mais Shift mais U. Tranquilo? Então, gabarito oficial para a nossa questão, o item está correto. Vamos avançar. Próxima questão. No Microsoft Edge,
É possível optar pela navegação in private, em que a consulta a páginas na web é feita sem que sejam armazenados históricos de endereços ou cookies, por exemplo. Vamos lá, primeiro detalhe. Qual é a tecla de atalho no Microsoft Edge para entrar nesse modo de navegação in private? Qual é a tecla de atalho? Ctrl mais Shift mais N. Então, se você usar Ctrl mais Shift mais N, você entra no modo de navegação privativa, né? O in private, que a Microsoft chama. Está muito pequeno aqui, mas eu vou ler o texto da própria Microsoft. A Microsoft diz assim: o Microsoft Edge excluirá seu histórico de navegação, cookies e dados de sites, bem como senhas, endereços e dados de formulário, quando você fechar todas as janelas em private. Outras pessoas que usam esse dispositivo não verão sua atividade de navegação, mas a escola, o local de trabalho e o provedor de serviços de internet ainda poderão acessar seus dados. Resumindo, ele está querendo dizer o seguinte: por exemplo, durante a navegação, os cookies são criados durante a navegação, porque eu já recebi várias mensagens de alunos perguntando se na navegação em private os cookies são criados. Cookies são aqueles pequenos arquivos de texto que podem guardar preferências do usuário. Entenda, durante a navegação em private, os cookies são criados? Sim. Porque se você não permitir criar os cookies, muitas páginas dão erro. Então, na navegação em private, ele não impede a criação do cookie. A diferença é que quando você está no modo de navegação normal, ele cria os cookies e quando você fecha os navegadores, o navegador, melhor dizendo, quando você fecha aqueles cookies que haviam sido criados, eles são mantidos. E isso se você tiver numa navegação normal. Quando você entra na navegação em private, durante a navegação, os cookies são criados. Mas quando você fecha as janelas em private, todos esses cookies serão excluídos. Esse é o grande detalhe. Beleza? E aí, se a gente voltar para a nossa questão, é exatamente o que ele está dizendo. No Microsoft Edge, é possível optar pela navegação em private, em que a consulta a páginas na web é feita sem que sejam armazenados. Quando ele diz sem que sejam armazenados, sem que eles sejam mantidos, né? Sem que eles sejam mantidos, beleza? Porque, na verdade, os cookies são criados durante a navegação em private. Mas, se você fechar o navegador, na hora que você fecha o navegador, nesse caso de navegação em private, os cookies não ficarão armazenados na sua máquina. Gabarito oficial, o item está correto. Vamos avançar. Próxima questão. No Microsoft Edge, o recurso que verifica os sites visitados pelo usuário, compara-os com uma lista dinâmica de sites de phishing e de softwares mal intencionados relatados, e caso encontre alguma correspondência entre eles, exibe um aviso de que o site foi bloqueado para sua segurança. Denomina-se. Entenda, dentro do Windows existe um aplicativo chamado Segurança do Windows. Então você vai iniciar, aí no iniciar você digita Segurança do Windows. É um aplicativo. Está dentro do Windows 10, está dentro do Windows 11. Quando você entrar nesse aplicativo, na verdade, você pode até ir por outro caminho, tá certo? Na verdade, o que você poderia fazer? Como aqui a questão
é do Microsoft Edge. Eu vou até mostrar esse outro aplicativo, porque tem o Smart Screen, mas eu mostro isso numa outra questão que a gente vai já chegar. Deixa eu mostrar nessa questão. Como ele está falando aqui especificamente do Microsoft Edge, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos abrir o Microsoft Edge, vamos entrar lá no menu do Microsoft Edge, no cantinho lá tem o menu, nós vamos entrar nas configurações do Microsoft Edge. Entrando nas configurações, vai ter aqui, ó, privacidade, pesquisa e serviços. Privacidade, pesquisas e serviços. Aqui dentro aparece, ó, Microsoft Defender Smart Screen. Observe que esse recurso pode estar ativado ou desativado. Aí ele diz aqui, ó, ajude-me a proteger contra sites e downloads mal intencionados com o Microsoft Defender Smart Screen. Então, se estiver ativado, vai funcionar. Tá certo? Então, depois eu vou mostrar aqui um outro caminho que é de dentro do Windows. Mas aqui, dentro do próprio navegador, basta você abrir o Edge, entrar no menu do Edge e vai lá, configurações. Entrou nas configurações, vai na seção privacidade, pesquisa e serviços. Lá dentro você encontra a parte referente à segurança e lá tem Microsoft Defender Smart Screen, que é exatamente o que a banca Sebrasp está cobrando aqui. Ele quer saber qual é o nome desse recurso do Edge que ajuda a proteger o usuário de sites de phishing, que são aquelas páginas fraudulentas, e de softwares mal intencionados. Então tá aí a resposta, é Defender Smart Screen. Alternativa letra B de bola. Próxima questão, que diz, no modo de navegação anônima do Chrome, é possível navegar na web com privacidade, já que nessa situação o Chrome... Pessoal, é muito parecido aí. Esse modo que aqui o Chrome chama de modo de navegação anônima, nova janela anônima. Lá no Edge, nós chamamos de navegação in private. O Firefox chama de navegação privativa. Nesses três navegadores, embora a nomenclatura seja diferente, basicamente é a mesma coisa. Agora, cuidado, porque o Firefox tem uma tecla de atalho diferente para entrar nesse modo, diferente do Edge e do Google Chrome. Para não correr o risco, vamos anotar. Vamos lá, ó. Se cair o Firefox, para entrar no modo de navegação privativa, você usa Ctrl mais Shift mais P. Já no Google Chrome e no Microsoft Edge, embora os nomes sejam diferentes, porque o Chrome chama de navegação anônima e o Edge chama de in private, embora os nomes sejam diferentes, a tecla de atalho é a mesma. Ctrl mais Shift mais N. Beleza? Então ele quer saber aqui o seguinte, já que nessa situação o Chrome, não salva cookies. Beleza, ele não salva cookies. Mas salva os dados do sítio, ou seja, do site eletrônico visitado. Ele não salva os dados do site que você está acessando. Você está em modo de navegação anônima. B, não salva as informações inseridas em formulário, correto. Nem os arquivos de download criados pelo usuário. Entenda, os arquivos de download ele salva. Não confunda o download com o histórico de download. Quando você faz um download, existe um histórico que registra que aquele download foi feito.
Quando você está no modo de navegação anônima, ele não deixa criar esse histórico de downloads, mas o arquivo que você baixou, ele vai salvar. Então, está errado a letra B. Letra C. Mantém a atividade do usuário não reconhecida pelos sites que ele visita. Cuidado! Mantém a atividade do usuário não reconhecida pelos sites que ele visita. Não, os sites continuam tendo acesso às suas atividades. Tá certo? Ele mantém a atividade do usuário não reconhecida. Só que o que acontece, né? Mantém a atividade do usuário não reconhecida pelos sites que ele visita. O que ele está querendo dizer aqui? O site sabe que você está visitando, mas não será gerado histórico de navegação. Não será gerado histórico. O que ele está dando a entender aqui é que ele vai manter naquele computador a atividade do usuário dos sites que ele visita. Tá certo? Nesse caso, não, porque ele não deixa o histórico. Beleza? D. Não salva o histórico de navegação, mas mantém os favoritos criados pelo usuário. Olha aqui, ó. A própria tela da navegação anônima explica isso, ó. Que o que o Chrome não vai salvar, ó? O que o Chrome não salva? Seu histórico de navegação, os cookies, dados de sites, informações inseridas em formulário. Mas se você ler aqui em cima, olha aqui, ó. Agora você pode navegar com privacidade e outras pessoas que usarem este dispositivo não terão acesso às atividades. No entanto, os downloads, os favoritos e os itens da lista de leitura ainda serão salvos. Então, quando eu estou em modo de navegação anônima, ele não deixa gerar o histórico do download, mas o download ele salva. E os sites que eu adicionar como favoritos, ele continua salvando. Então, não salva o histórico de navegação, mas mantém os favoritos criados pelo usuário. Está aqui a resposta, alternativa, letra D de dado. Beleza? E a letra E, mantém a atividade do usuário invisível para o provedor de acesso. Está errado. O seu provedor de acesso, você não está anônimo na internet. O seu provedor de acesso continua sabendo o que você está acessando. A diferença é que na sua máquina, a atividade do usuário na sua máquina não será armazenada. Beleza? Mas o provedor sabe os sites que você está visitando. Então a resposta fica mesmo alternativa, letra D. Próxima questão. O atalho Shift mais ESC permite acessar o gerenciador de tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome em execução. Muito cuidado. Não confunda o gerenciador de tarefas do Windows com o gerenciador de tarefas do navegador. Os navegadores Google Chrome, Firefox e Edge, todos eles têm um gerenciador de tarefas próprio. E a tecla de atalho é a mesma para esses três navegadores. Qual é a tecla de atalho? Shift mais ESC. Se você usar Shift mais ESC, você entra no gerenciador de tarefas, não só do Google Chrome. Entra no do Firefox, entra no Edge, porque a tecla de atalho é a mesma. Agora, cuidado para não confundir com o gerenciador de tarefas lá do Windows. Por sinal, as teclas são parecidas. O gerenciador de tarefas do Windows, você entra com Ctrl mais Shift mais ESC. Ctrl Shift ESC entra no gerenciador de tarefas do Windows. Aqui é Shift mais ESC para entrar no gerenciador de tarefas dos navegadores. Então, o gabarito aqui está correto.
Próxima, a navegação com privacidade do Chrome, denominada anônima, não salva os registros dos sites visitados, somente registra os downloads realizados. O registro de download será realizado? Não, ele não registra os downloads. Então, o gabarito está errado. O download fica, o arquivo em si você salva, mas o registro que o download foi realizado não será mantido. Então, o item está errado. Próxima. Se o navegador for fechado, quando há múltiplas guias abertas em diferentes sítios, ao ser aberto novamente, ele não será capaz de carregar as páginas que estavam abertas. A questão é de Google Chrome. O que a gente vai ter que aprender? Tanto no Google Chrome como no Edge, quando você abre, vamos supor que você estava com uma janela aberta, nesses navegadores com várias abas abertas. Aí você fechou o navegador. Logo, fechando o navegador, você fecha todas as abas. Aí você, depois de fechar a janela, decidiu abrir o navegador de novo. Aí você abre uma nova janela. Ao abrir essa nova janela, você decidiu que você gostaria de reabrir aquela última janela que havia sido fechada. Tanto o Google Chrome quanto o Edge possibilitam isso com qual tecla de atalho? Ctrl mais Shift mais T. Então, se você no Google Chrome ou no Edge abrir uma janela e quiser reabrir aquela outra janela que havia sido fechada, você pode usar Ctrl mais Shift mais T. Com esse Ctrl Shift T, você vai conseguir reabrir a última janela que havia sido fechada. Na verdade, esse Ctrl Shift T, ele foi criado para reabrir a última guia aberta. Mas quando você acaba de abrir uma janela e você tinha fechado uma outra janela anterior, esse Ctrl Shift T vai reabrir a janela anterior. Faça o teste no Chrome e no Edge. Cuidado, o Firefox é diferente. No Firefox, o Ctrl Shift T só vai permitir reabrir a última guia aberta. Para reabrir janelas fechadas recentemente, o Firefox decidiu usar outra tecla de atalho, Ctrl Shift N. Então, no Firefox, para reabrir janelas fechadas recentemente, você tem que usar Ctrl mais Shift mais N. O Ctrl Shift T no Firefox também existe, mas ele se limita a abrir abas fechadas recentemente. Só a aba. Se for para abrir uma janela, no Firefox é Ctrl Shift N. E no Chrome e no Edge, embora o Ctrl Shift T seja para reabrir uma guia fechada recentemente, no Chrome e no Edge, esse Ctrl Shift T também irá permitir, dependendo de como você esteja trabalhando, ele também vai permitir reabrir a janela anterior que havia sido fechada. Beleza? É só fazer um teste. O teste é: abra o Edge ou o Google Chrome, abra várias abas. Aí fecha a janela do Edge. Fechou? Abre o Edge de novo. Quando você abrir uma nova janela, para reabrir aquela que você tinha fechado anteriormente, Ctrl Shift T. Faça o teste que o Edge e o Chrome vão reabrir aquela outra janela. O Firefox prefere ter uma tecla de atalho só para reabrir janelas fechadas recentemente. No caso do Firefox é Ctrl Shift N. Beleza? Vamos avançar. Olha aqui, próxima questão. Disponível exclusivamente no Google Chrome.
O modo de navegação anônima permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. Olha aqui, cuidado, hein? Embora no Google Chrome tenha um nome, no Firefox tem outro nome, e no Edge tenha outro nome, embora os nomes sejam diferentes, esse modo de navegação, ele está presente nos três. Foi essa a intenção de quem elaborou essa questão. Quando ele disse assim, ó, disponível exclusivamente. Tudo bem que ele usou o nome aqui, navegação anônima, e isso de certa forma atrapalha, porque com esse nome, navegação anônima, é de fato só no Chrome. Mas o que ele está cobrando aqui é o chamado modo. Esse modo de navegação que mantém privacidade, esse modo de navegação, ele não está disponível exclusivamente no Google Chrome. Ele está presente nos outros navegadores também. O que fez a banca Sebrasp? Marcou como gabarito oficial, marcou o item como errado. Está aí a prova de papiloscopista lá do concurso de 2018. Foi nesse sentido aí que o gabarito foi marcado como errado. Próxima questão, já sobre pesquisas. Para procurar no Google, para procurar no Google o termo câmaras exclusivamente nesse sítio, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, deve-se inserir na pesquisa o comando a seguir. Câmaras, que é o termo a ser pesquisado, só que só pode ser pesquisado nesse endereço. Então, isso aqui está errado. Eu teria que escrever site, 2 pontos, e o endereço onde eu quero fazer essa pesquisa. Então, eu vou procurar pelo termo câmaras dentro do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é o site que eu quero. Então, o comando para fazer isso é site, 2 pontos. Ou seja, o gabarito aqui dessa questão, ele usou uma estrutura equivocada, o item está errado. Vamos para a próxima. Próxima questão, diz assim: no sítio de busca do Google, o uso do operador FileType no comando de pesquisa amplia significativamente o universo de tipos de arquivos incluídos na pesquisa, na busca, de forma a serem contemplados formatos não indexados originalmente pela ferramenta, ao custo de mais processamento e eventual maior tempo de resposta. Entenda, quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, eu pesquiso sobre informática, coloco lá informática, aí coloco file type, 2 pontos PDF. Entenda, eu estou ampliando significativamente o universo de tipos de arquivos incluídos na busca. Eu estou ampliando? Não, eu estou fazendo o contrário. Eu estou reduzindo para este formato. Eu quero fazer uma filtragem dessa pesquisa. Então, é literalmente o contrário. Ele está dizendo que o uso desse operador amplia significativamente o universo de tipos de arquivos incluídos na pesquisa. É o contrário. Além de PDF, você poderia pesquisar por um arquivo docx, XLSX, você especifica o tipo de arquivo. Então, você reduz a sua resposta, você está filtrando melhor as suas respostas. Gabarito, portanto, o item está errado. Próxima questão. No sítio de buscas do Google, uma pesquisa pela expressão cidade de Maceió maiúsculo ou pela pesquisa cidade de Maceió em letras minúsculas retornará aos usuários resultados idênticos. Correto. O site do Google não diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Tanto faz.
então os resultados seriam idênticos. Gabarito correto. Próxima questão. Considere que a sintaxe velocidade do Jaguar menos carro tenha sido utilizada em uma pesquisa no Google. Nesse caso, serão mostrados resultados que contenham a frase velocidade do Jaguar, com essa correspondência exata, sem a palavra carro. Perfeito. Ao colocar velocidade do Jaguar entre aspas, você está definindo uma expressão, literalmente o que você está querendo pesquisar. E quando você coloca menos carro, cuidado, o sinal de menos não pode ter espaço, tem que ser colado, Então, menos carro. Então, eu estou excluindo da minha pesquisa a palavra carro. Perfeito. Velocidade do Jaguar é uma frase, é uma expressão que eu vou pesquisar e vou excluir a palavra carro, gabarito oficial. O item está correto. Para fechar esse bloco, a questão diz: caso se deseje pesquisar no Google exatamente a frase Operação Apache, restringindo-se a pesquisa ao sítio da PCDF, mas excluindo-se as páginas que contenham a palavra drogas. A pesquisa deverá ser feita conforme apresentada a seguir. Operação Apache, entre aspas, porque eu estou procurando pela expressão, perfeito. Vou excluir a palavra drogas, observe que o sinal de menos está colado à palavra drogas, não pode ter espaço. E quando ele coloca site, 2 pontos e o endereço do sítio, ele está dizendo que essa pesquisa tem que ser feita dentro desse site, ou seja, atende tudo que foi especificado na questão. Gabarito oficial, o item, portanto, está correto. Com isso, fechamos mais um bloco da nossa série de questões de informática da banca Sebrasp. Tamo junto! Fala, turma! Professor Rafael Araújo, estamos na série de exercícios de informática da banca Sebrasp. Sem perder tempo, vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: no Windows 11, o Microsoft Defender Antivírus é usado como principal aplicativo para a realização de varreduras de malwares, por meio da verificação contínua de arquivos e pela realização de backups como prevenção de perda no caso de ataques por ransomware. Primeiro, vamos com calma. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Dentro do Windows 11, existe antivírus? Sim. É uma novidade do Windows 11? Não. A primeira versão do Windows a trazer um antivírus embutido dentro do Windows foi o Windows 8. Então, o Windows 7 não tinha antivírus nativo. A primeira versão do Windows a trazer um antivírus nativo foi o Windows 8, isso foi mantido no Windows 10 e continua presente no Windows 11. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu tenho acesso a esse antivírus nativo dentro do Windows? Seja o Windows 10, seja o Windows 11. No 10 e no 11, o caminho a ser seguido seria: você vai no menu Iniciar e entra em um aplicativo chamado Segurança do Windows. Então, você vai iniciar e entra num aplicativo chamado Segurança do Windows. Quando você entrar nesse aplicativo Segurança do Windows, você poderá ter acesso ao Microsoft Defender Antivírus. Aí vem uma pergunta. Esse antivírus do Windows, além de proteger contra vírus,
ele protege de outros códigos maliciosos. Por exemplo, nessa questão, a banca Sebrasp está cobrando o ransomware. Vamos relembrar o que é ransomware. Ransomware é um código malicioso que, quando infecta o seu computador, tem o objetivo de criptografar os arquivos, tornar inacessíveis os dados do seu computador. Então, o objetivo do ransomware é tornar inacessíveis os seus dados. Essa é a pergunta. Será que o Windows, será que o antivírus que tem dentro do Windows 10, do Windows 11, será que esses antivírus protegem contra ransomware? No caso do Windows 10, no caso do Windows 11, você tem dentro do aplicativo, segurança do Windows, lá a proteção do antivírus e lá dentro tem sim proteção contra ransomware. Está aqui, ó. Basta entrar no aplicativo segurança do Windows, basta aí iniciar segurança do Windows. Entrou no aplicativo, vai ter aqui a categoria, ó, proteção contra vírus e ameaças. Não é só antivírus. É uma proteção contra vírus e ameaças. Tá certo? E dentro dessa proteção contra vírus e ameaças, você tem uma proteção contra ransomware. Essa proteção vai proteger, né, contra esse código malicioso que tem como objetivo tornar inacessíveis os dados do seu computador. Então, volta para a questão. No Windows 11, o Microsoft Defender antivírus é usado como principal aplicativo para a realização de varreduras de malwares por meio da verificação contínua de arquivos e e realização de backups, como prevenção de perda no caso de ataques por ransomware. Cuidado! Realização de backups não é função do Microsoft Defender antivírus. Entenda que esse Microsoft Windows Defender antivírus, ele existe. Entenda que ele consegue proteger contra ransomware, mas nele não tem a função de realização de backups. Dessa maneira, gabarito oficial para a questão, o gabarito está errado. Vamos avançar. Próxima questão. As nomenclaturas de arquivo. Olha aí os arquivos. Não são aceitas no Windows 11. Pessoal, existem 9 caracteres que o Windows, e aí não é só o Windows 11, isso vale para qualquer outra versão do Windows, existem 9 caracteres que o Windows não aceita, em hipótese alguma, em nomes de arquivos e pastas. Quem são esses 9 caracteres que o Windows não aceita em nomes de arquivos e pastas? Tem uma dica bem interessante para você memorizar esses 9 caracteres. Nós vamos desenhar aqui um boneco bem esquisito, bem estranho, mas que vai te ajudar a você nunca mais errar uma questão assim. Qual é o desenho que nós vamos fazer aqui, ó? São 9 caracteres no total que o Windows não aceita. Quem são esses 9 caracteres? Vamos lá. O Windows não aceita, ó, asterisco, aspas duplas. O Windows não aceita 2 pontos, interrogação. Não aceita menor, maior. Não aceita contrabarra, a barra, e tem aquela barra em pé que eu não sei onde eu coloco aqui em cima. Pronto. Estão aí os 9
caracteres que o Windows não aceita em nomes de arquivos ou pastas. Tirando estes 9, você usa o que você quiser. Então, olha só, não aceita asterisco, não aceita aspas simples, 2 pontos, interrogação, aí não aceita sinal de menor, maior, não vai aceitar a contrabarra, a barra e a barra em pé. Se contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres no total. Beleza? Então, vou apagar de novo aqui, ó, só para desenhar de novo se alguém se perdeu. Vamos fazer aqui, ó. Fazer de novo aqui, ó. Cadê? Tem que a minha caneta aqui. Pronto. Então, vamos lá. O Windows não vai aceitar. Eu garanto que se você fizer isso aqui, você nunca mais erra uma questão desse tipo. Não vai aceitar o asterisco, as aspas duplas, 2 pontos, interrogação, menor, maior, contrabarra, barra e a barra em pé. Pronto, estão aí os 9 caracteres. Então, voltando para a questão, ele diz o seguinte, que as nomenclaturas de arquivo, ó, aqui tem asterisco, ó, aqui tem o sinal de menor e aqui tem os 2 pontos. Ou seja, ele está dizendo que essas nomenclaturas não são aceitas no Windows 11. Perfeito. O gabarito está correto. Não são aceitas. Agora, arroba, hashtag, exclamação. Eu não posso interrogação, mas eu posso exclamação. Interrogação é que não pode ser utilizado. Beleza? Então, o gabarito aí, nenhuma dessas nomenclaturas são aceitas. No Windows 11, o gabarito está correto. Próxima questão. No Windows 10, olha aqui, ó. O Windows Defender Smart Screen. Então, no Windows 10, o Windows Defender Smart Screen protege o computador contra o conteúdo não seguro da web, assim como contra softwares mal intencionados, e envia dados à Microsoft sobre os sites que o usuário acessa, bem como sobre os arquivos baixados. Como é que a gente tem acesso a isso? De novo, você vai entrar no aplicativo Segurança do Windows. Então, você vai lá, iniciar e entra no aplicativo Segurança do Windows. Entrando nesse aplicativo, vai ter aqui, ó, controle de aplicativos e do navegador. Então, entre no aplicativo Segurança do Windows e vá na categoria controle de aplicativos e do navegador. E olha o que você vai encontrar aqui para ativar, ó. Smart Screen para o Microsoft Edge. O Microsoft Defender Smart Screen ajuda a proteger seu dispositivo contra sites e downloads mal intencionados. Basta você deixar isso aqui ativado. Ou seja, voltando para a questão, o Microsoft Defender Smart Screen protege o computador contra conteúdo não seguro da web, assim como contra softwares mal intencionados, e envia dados à Microsoft sobre os sites que o usuário acessa, bem como sobre os arquivos baixados. O que a banca Sebrasp fez é que ela entrou aqui e usou o texto que a Microsoft usou aqui dentro. Se você der uma lida aqui no texto de novo, ó, o Microsoft Defender Smart Screen ajuda a proteger seu dispositivo contra sites e downloads mal intencionados. Então, foi nesse contexto, porque muita gente questionou essa questão aqui do software mal intencionado. É que, na realidade, ele está se referindo a essa questão dos downloads de softwares mal intencionados.
Foi nesse contexto que a banca Sebrasp elaborou essa questão. E o gabarito, dado como gabarito oficial, aponta o item como correto. Aí tem que tomar cuidado com essa interpretação. Essa proteção contra softwares mal intencionados, dentro desse contexto, é no contexto do download de softwares mal intencionados, né? Downloads de programas mal intencionados. Foi nesse sentido, ok? Então, neste caso, o item foi considerado como correto. Vamos avançar. Próxima questão. O Windows 10 permite criar uma pasta com o nome. Aqui já se tornou fácil, porque a gente acabou de ver que não pode criar o nome de uma pasta fazendo uso de 2 pontos. Não pode. Então, de cara aqui, ó, esse item está o quê? Esse item está errado, porque não pode. Agora, o que eu quero chamar a atenção? Essa tecla de atalho aqui, ó. Eu já sei que o gabarito da questão está errado, porque eu não posso criar uma pasta com esse nome, isso aqui não é permitido, mas eu quero chamar atenção para essa tecla de atalho. Ctrl mais Shift mais N. Que tecla de atalho é essa? O Ctrl mais Shift mais N é uma tecla de atalho que eu posso sim usar para criar uma pasta. Você pode criar pasta com essa tecla de atalho. Faça um teste. Faça o seguinte, por exemplo, abra aí o explorador de arquivos, use aí o Windows E, abra o explorador de arquivos, entra na pasta Documentos e use aí Ctrl mais Shift mais N. Você vai criar uma nova pasta. Vá para a sua área de trabalho, clique na sua área de trabalho e use Ctrl Shift N. Ele vai criar uma nova pasta. Não confunda com Ctrl N. Por exemplo, se eu estou dentro do explorador de arquivos e uso Ctrl N, o Ctrl N dentro do explorador de arquivos abre uma nova janela. Para abrir uma nova pasta, tem que ser Ctrl mais Shift mais N. Gabarito para essa questão está errado por outro motivo. Ele queria dar nome ali à pasta como CNMP, serviço. Aí não pode, porque eu não posso, no nome de um arquivo, ter 2 pontos. Mas, tirando essa parte, se quiser criar uma pasta com Ctrl Shift N, isso é perfeitamente possível. Tá claro? Gabarito, então, errado. Vamos para a próxima. O explorador de arquivos do Windows 10 permite que se compacte e descompacte arquivos com a extensão zip. Perfeito. Esta extensão zip é a extensão padrão, ou seja, é uma extensão nativa do Windows para que você possa compactar e descompactar arquivos de forma nativa. O que a gente diz de forma nativa? Sem você precisar instalar absolutamente nada. Isso já faz parte do Windows. Agora, muitas vezes, o usuário acaba recorrendo a outros programas para compactação e descompactação. Talvez você conheça aí um arquivo, um programa, talvez você utilize aí no seu computador, o WinRAR. O WinRAR é um exemplo de programa que, se você quiser, você pode instalar no Windows. Aí, no caso, aí, o WinRAR vai aceitar várias extensões. O zip também. Mas qual é a extensão padrão do WinRAR? É o .rar. Essa é a extensão padrão. Mas a extensão nativa do Windows, sem você precisar instalar nada, usando só as possibilidades do Windows, a extensão de compactação é a extensão .zip.
Se quiser, pode instalar outros programas, como é o caso do WinRAR. Mas aí é só se você quiser. Gabarito oficial, o item está correto. Beleza? Vamos para a próxima. É possível criar novas áreas de trabalho no Windows 10 por meio do acionamento das teclas Alt mais Tab e no ambiente disponibilizado, clicar na opção Nova Área de Trabalho. E aí, você marca certo ou errado? Cuidado, quando você usa Alt Tab, você vai para uma visualização em que você pode alternar entre as janelas. Então, se você usar Alt Tab, você pode alternar entre as janelas. Mas entenda, nesse Alt Tab não dá para criar uma nova área de trabalho, como a Banca Sebrasp está dizendo aqui. Existe um outro recurso do Windows, e isso vale tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11, existe um recurso chamado Visão de Tarefas. Quando você entra no Visão de Tarefas, você entra em um ambiente que disponibiliza essa opção de criar uma nova área de trabalho. Mas como é que eu entro nesse Visão de Tarefas? É pelo Alt Tab? Não. Você entra no Visão de Tarefas usando a combinação o Windows mais Tab. Então, se você usar Alt Tab, você pode alternar entre janelas, mas você não vai ter um ambiente disponibilizando a criação de uma nova área de trabalho. Já se você entrar no Visão de Tarefas, você passa a ter essa possibilidade. Mas qual é a tecla de atalho do Visão de Tarefas? O Windows mais Tab. Entrou no Windows Tab, você nesse ambiente que é o Visão de Tarefas, você pode criar uma nova área de trabalho. Aí vem a pergunta, tem uma tecla de atalho para criar direto essa área de trabalho? Tem ou não? Tem. A tecla de atalho, para você não precisar entrar no Visão de Tarefas, quero criar uma nova área de trabalho. Você pode usar essa combinação aqui, ó. Logotipo do Windows, mais a tecla Ctrl, mais D. Então, essa combinação de teclas, o Windows mais Ctrl mais D, é a tecla de atalho que possibilita uma nova área de trabalho. Aqui é para não precisar, por exemplo, entrar no Visão de Tarefas. Você pode entrar no Visão de Tarefas pelo Windows Tab e lá no ambiente do Visão de Tarefas, você vai lá e manda criar uma nova área de trabalho. Mas se quiser fazer direto, Windows mais Ctrl mais D. É a tecla de atalho que já vai criar direto uma nova área de trabalho. Então, gabarito oficial dessa questão, o item está errado. Próxima questão. No Windows 10, a segurança do Windows verifica continuamente a existência de malwares e vírus e inclui um programa antivírus chamado Microsoft Defender Antivírus. Isso já existia no Windows 10? Sim, gabarito correto. Tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, você tem o Microsoft Defender Antivírus, que é, como está dizendo, um programa que protege não só contra vírus, protege contra vírus e outras ameaças, por exemplo, ransomware. Beleza? Vamos avançar. Próxima questão. No Windows Explorer, para selecionar aleatoriamente vários arquivos contidos em uma pasta, é necessário clicar sobre cada arquivo, mantendo-se pressionada a tecla Ctrl. Ó, quando você entra numa pasta,
Você pode sair selecionando alternadamente ou pode sair selecionando em sequência ou selecionando tudo, se quiser. Quando você quer pegar e selecionar em sequência, basta você selecionar o primeiro arquivo, pressionar o Shift, manter o Shift pressionado e clicar no último arquivo. O que o Shift vai permitir? Selecionar em sequência, do primeiro até o último, por exemplo. Então, quando for uma seleção em sequência, eu uso o Shift. Não, eu quero selecionar só o primeiro arquivo, o quarto arquivo e, sei lá, o arquivo 7. O 1, o 4 e o 7. Aí é uma seleção alternada. Aí você utiliza a tecla Ctrl. Selecione o primeiro arquivo, pressione o Ctrl, mantenha o Ctrl pressionado e sai selecionando os demais arquivos. Ele vai sair selecionando alternadamente. Logo, ele diz que para selecionar aleatoriamente vários arquivos contidos em uma pasta. Se é de forma aleatória, tem que ser utilizando a tecla Ctrl, gabarito oficial, o item está correto. Se fosse uma seleção em sequência, aí seria o uso do Shift. Beleza? Próxima questão, que diz o seguinte: o uso de acesso remoto, denominado conexão de área de trabalho remota, fica disponível exclusivamente no Windows Server. O Windows Server é uma versão do Windows para servidor de rede. Então, ele está dizendo que esta conexão, isso aqui é um aplicativo, área de trabalho remoto, que este aplicativo está disponível exclusivamente no Windows Server. Gabarito errado. No Windows 10, você tem esse aplicativo, área de trabalho remoto. No Windows 11 também. Agora tem que tomar cuidado, porque tem duas possibilidades com esse aplicativo conexão de área de trabalho remoto. A primeira possibilidade, você usar seu computador para acessar outros computadores remotamente. E a segunda possibilidade seria chamar outras pessoas para acessarem a sua máquina. Então, existem duas possibilidades. Você acessando outras máquinas ou outras máquinas acessando o seu computador. E aí vai fazer diferença se o seu Windows, seja o 10 ou o 11, se ele é versão Home ou versão Pro. Então, atenção, até preparei aqui um resumo para que você entenda sobre isso. Olha aqui, ó. A área de trabalho remoto, isso aqui é um programa, é um aplicativo. A área de trabalho remoto está disponível em várias versões do Windows 11. Só uma observação. Eu vou falar aqui para o Windows 11, mas isso aqui vale também para o Windows 10. É bom que fique claro isso. Então, eu vou explicar relacionado ao Windows 11, mas estou antecipando que isso aqui também vai valer para o Windows 10. Então, a área de trabalho remoto está disponível em várias versões do Windows 11, incluindo a edição Home, a edição Pro, Enterprise, a edição para educação. No entanto, nem todas as versões do Windows 11 incluem o host de área de trabalho remota, que permite que outros computadores acessem o computador remotamente. Olha que interessante. Nem todas as versões do Windows, seja o 10, seja o 11, vão incluir o host de área de trabalho remota, que permite que outros usuários acessem o computador remotamente. Apenas as edições Pro, Enterprise e a versão de educação do Windows 11 incluem o host
de área de trabalho remota, que permite que outros usuários acessem o computador remotamente. Na edição Home do Windows 11, é possível usar a área de trabalho remota para se conectar a outros computadores, mas não é permitido que outros usuários acessem o computador local remotamente. Então, olha que interessante. Se o seu computador tiver o Windows 11 Home, você tem o aplicativo Área de Trabalho Remota? Tem. Mas esse aplicativo Área de Trabalho Remota no Windows 11 Home não vai permitir que outros computadores acessem a sua máquina. Mas esse aplicativo que você tem no Windows 11 Home vai permitir que você acesse outros computadores. Vamos desenhar para ver se fica mais fácil da gente entender? Vamos desenhar isso aqui. Vamos supor que você está em casa, aí o seu computador tem o Windows 11 versão Home, certo? Edição Home. Aí tem um outro usuário que está em um outro local, eu vou chamar esse aqui de... Aqui é o usuário, o computador C, eu vou colocar aqui o computador D. Então você tem o computador C e o computador D. Sendo que no computador D está instalado o Windows 11 Edição Pro. Qual é a diferença? Vamos supor que esse computador D aqui, o usuário do computador D, que tem o Windows 11 Pro, ele está com um problema, ele não está sabendo configurar o computador dele. Aí esse usuário vai pedir a ajuda, vamos dizer que esse aqui seja o usuário João, esse aqui seria o usuário José. Então o João está com problema no computador dele. Aí lembrando, ó, os dois estão conectados, vou colocar aqui, os dois estão conectados em rede, vou colocar aqui. Esses computadores precisam estar conectados em rede, beleza? Então, eles estão conectados em rede. Aí tem o computador do José, tem o computador do João. Aí o João está com um problema no computador dele. Aí ele pede que o José acesse remotamente a máquina dele. José vai conseguir acessar via rede remotamente o computador do João? O José consegue? Sim. Por que o José vai conseguir? Porque mesmo na edição Home do Windows, é possível usar essa área de trabalho para se conectar a outros computadores. Então, o José conseguiria acessar o computador do João. Claro, o João está autorizando que José acesse. Mas vamos pensar na situação contrária. Vamos pensar que é o computador de José que está com problema. Aí o José pede que João faça esse acesso. Aí João está com o Windows 11 Edição Pro instalada e José está com o Windows 11 Edição Home instalada. Aí a pergunta: João vai conseguir acessar a máquina de José remotamente? Não. Olha que interessante, José consegue acessar o computador de João, mas João não consegue acessar o computador de José. Por quê? Porque o computador de José está com Windows 11 Edição Home. Quem tem edição Home consegue usar o aplicativo Área de Trabalho Remota para se conectar a outros computadores. Mas a edição Home do Windows não permite que outros computadores acessem aquela máquina remotamente. Deu para perceber a diferença de estar com a edição Home e estar com a edição Pro? Se eu estou com a edição Home no meu computador, eu consigo acessar outra máquina à distância.
Mas se a edição que eu tenho no meu computador é home e o meu computador der algum problema e eu precisar que outra pessoa acesse o meu computador, a edição home do Windows não irá permitir. Ficou claro? Agora, observação importante. Se o José, nesse caso, o José não tem lá a edição home instalada no computador dele, pelo Windows, edição home, ele não vai conseguir que outras máquinas acessem o computador dele. Mas ele pode instalar programas separadamente. Ele não vai usar um recurso próprio do Windows, nativo do Windows. Mas o José poderia usar o TeamViewer, que é um programa que permite que o computador seja acessado remotamente. Tem um outro programa chamado AnyDesk, que o José poderia usar. Mas naquele primeiro exemplo, o João, precisando que o José acesse o computador dele à distância, como o João tem o Windows 11 edição Pro, sem precisar instalar nenhum outro programa, ele conseguiria fazer com que José acessasse o computador dele remotamente. Vamos voltar para a nossa questão, e a questão diz: o recurso de acesso remoto denominado conexão de área de trabalho remota fica disponível exclusivamente no Windows Server. Não é só no Windows, não é no Windows Server. Até existe, mas o Windows Server é para servidor. Quem tem o Windows 10, quem tem o Windows 11, também pode usar essa conexão de área de trabalho remoto. Só resta saber se a sua edição é, por exemplo, Home ou se a sua edição é Pro. Isso pode ser cobrada numa próxima questão. Beleza? Então, para encerrar esse bloco, chegamos aqui na nossa última questão. No Windows, podem coexistir arquivos com os nomes janela.txt e janela.txt, pois o sistema operacional trata os dois arquivos como diferentes. Atenção, o Windows não diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Se o Windows não diferencia letra maiúscula de letra minúscula, eu posso dizer o seguinte: o Windows enxerga esses dois aqui como o mesmo arquivo. Ele não vai conseguir enxergar a diferença de um para o outro. O Linux diferencia letra maiúscula de letra minúscula, mas o Windows não faz essa diferenciação. Então, na hora que ele diz, o sistema trata os dois arquivos como diferentes, não, gabarito oficial, o item está errado. O Windows não irá tratar esses dois arquivos como diferentes, porque o Windows não diferencia letra maiúscula de letras minúsculas. O Linux, sim, faz essa diferenciação, mas o Windows não. Beleza? Agora sim, posso ter um arquivo janela.txt na pasta área de trabalho e janela.txt na pasta documentos? Pode. Pode ter dois arquivos com o mesmo nome, desde que eles estejam em pastas diferentes. Se tiver na mesma pasta, não pode, porque o Windows não consegue enxergar diferença nesses dois arquivos. Gabarito oficial da nossa questão, o item está errado. Com isso, fechamos mais um bloco aqui da nossa série de questões de informática da Banca Sebrasp. Tamo junto!